Boa noite, povo de Deus, povo maravilhoso. Eu confesso e eu não posso negar a verdadeira origem. Amém? A minha origem. Queridos, eu passando aqui rapidinho para falar que as primeiras autoridades, de Deus que eu conheci na terra, é o Papa, e o Padre. Um padre muito querido aí, que era aqui da comunidade, do bairro onde eu morava, O Padre Querubim, que Deus já recolheu ele. E até meus 15 anos de idade, eu conheci esses homens, como homens e autoridade de Deus na terra, o Papa e o Padre, Padre Querubim, bem conhecido aqui na cidade. E eu quero dizer, eu quero trazer aqui rapidinho, eu quero dizer aí a todos os irmãos, eu não nego a minha origem, eu confesso, eu conheci esses homens como primeira autoridade de Deus na terra, ok? Ia na missa todos os domingos e até meus 15 anos de idade, que eu fiz catecismo, catequese, comunhão, comunguei, tomei a hóstia. Até meus 15 anos de idade, eu nunca ouvi falar dentro da missa na existência do Espírito Santo. Nunca tinha ouvido. Que eu me lembre, no meu tempo, até meus 15 anos de idade. Me lembro até hoje. Fui batizado aos 14 anos de idade, na católica, com alguns pingos de água na testa. E conheci aqueles homens ali, como homens, autoridade de Deus na terra. E sempre assisti a missa do galo, que o Papa fazia, O Papa fazia a missa do galo, assisti ali com meu pai, E via eles orar em latim, fala latim, outras línguas e tal. Mas eu não sei se eles não quiseram falar do Espírito Santo precioso de Deus, ou porque eu ainda não estava capacitado para entender, ou talvez eles não teriam ainda uma experiência com o Espírito Santo de Deus para poder ensinar. E eu quero dizer algo para você muito poderoso e precioso nessa noite, que a gente ensina aquilo que a gente tem experiência, que a gente passa na prática. Se a gente conhece, a gente pode ensinar. E até então, até os 15 anos de idade, nunca ouvi falar do Espírito Santo de Deus, ok? Tem as músicas que falam, mas falar da pessoa do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz, como ele toca, qual é a reação dele no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma, entende? Foram essas autoridades que eu conheci na época. E assim como os discípulos de João Batista, eles verdadeiramente, para você entender melhor, aprenderam algo com João Batista, mas tinham algo maior por vir. Tinham algo tremendo por vir. Era através do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. E aí, até então, até os 15 anos de idade, eu andei por vários caminhos e conheci uma pessoa simples, humilde, que falava do Espírito Santo de Deus. Todos os anos que eu crismei, fiz a comunhão, fiz o catecismo, comunhão, crismei tudo ali. Ninguém falou tão profundo do Espírito Santo como uma pessoa simples, humilde, falou do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Para que ele vem? Qual é a reação no nosso corpo quando nós somos tocados pelo Espírito Santo? Como eu disse, eu até então só conhecia o Papa e o Padre como autoridade de Deus na terra. E ali é como se fosse uma porta. É como se fosse uma porta. João Batista também foi porta para os discípulos, Tiago, André, Pedro, que foram
ali evangelizado por João Batista, mas que quando encontraram outra porta chamada Jesus, descobriram algo mais poderoso e profundo em Deus. E até então, nas missas não falava do Espírito Santo, não falava da profundidade da pessoa do Espírito Santo, o que ele quer com nós, para que ele veio, não falava. E um dia eu sabia que Jesus tinha pagado aquele preço, eu sabia que Jesus veio na terra por um propósito maior. Eu sabia que Jesus não passou aquilo que ele passou na cruz à toa, em vão, era por algo maior, algo que nós precisávamos. E até então, eu descobri que eu poderia me aproximar do Espírito Santo, que eu poderia receber o Espírito Santo, mesmo sendo um pecador. E como eu disse, até os 15 anos de idade, indo nas missas todo domingo, às vezes 7 da manhã, 7 da noite, e nunca eu tinha me apresentado à pessoa do Espírito Santo. E eu pensava ali, o Papa, o Padre, as autoridades máximas de Deus na Terra, mas não foi com eles que eu aprendi sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. Foi com uma pessoa simples, humilde, mas que tinha relacionamento, tinha experiência com o Espírito Santo e sabia me ensinar e sabia falar o que o Espírito Santo causa no nosso interior, o que o Espírito Santo traz para nós, o que ele destrava, o que ele ativa, se ele pode ou não falar conosco. E aí então eu descobri algo poderoso, que o Espírito Santo, como eu disse, eu não sabia se o Papa, o Padre, não falou do Espírito Santo para mim, por talvez de repente eu não compreender, não entender, ou não ter o Espírito para entender. Mas de uma coisa eu sei, que eles foram as primeiras autoridades que eu conheci na Terra, da parte de Deus. E então, como eu disse, a pessoa ensina se ela tem experiência, se ela tem prática, se ela viveu aquilo ali. Ela vai ensinar o que ela praticou, o que ela viveu. Então, se a pessoa não tem experiência com o Espírito de Deus, se ela não sabe o que ele causa no corpo, quais as reações, o que sentir, o que destravar, o que buscar. Não, foi uma pessoa humilde, uma pessoa simples, que me falou dessa terceira pessoa, que me falou do Espírito Santo de Deus. E aí, de lá para cá, nasceu aquela fome, aquela sede de saber mais sobre o Espírito Santo de Deus, saber mais sobre essa pessoa, se ele pode ou não pode. E até então eu descobri que mesmo sendo pecador, o Espírito Santo, ele não procura uma figura santa, uma pessoa que se consagra primeiro. Ele procura uma pessoa que clama ele, que chama ele, que convida ele, mesmo estando em pecado, que pede o socorro dele. E aí, a gente convida o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele começa aos poucos nos dar comandos para se consagrar, renunciar, rejeitar. Então ele começa a mandar comandos para até então nós preparar o nosso corpo para a morada dele, para ele fazer morada. Ok? E então eu quero dizer a todos que sim, a gente conhece sim um tipo de autoridade de Deus na terra, mas não significa que todo o alimento vai estar ali. Não significa que toda a resposta vai estar ali. Tem algo mais profundo, tem algo mais, como diz, algo mais tremendo, algo mais no fundo do oceano. E aí nasceu aquela fome, nasceu aquela sede em mim, de querer algo mais profundo com Deus, buscar o Espírito dele, saber sobre os dons, sobre os talentos, saber sobre o tocar dele, o que acontece na nossa carne, no nosso corpo quando ele toca, de que forma ele manifesta na nossa carne, né? Então você que é um crente pentecostal avivado sabe do que eu estou falando. Um formigamento, um esquentar fora de hora, um arrepiar, uma pressão, um sussurro, um barulho de um trovão, um barulho de uma cachoeira, um chiado no ouvido. Você sabe do que eu estou falando. Relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então quem tem experiência na prática com o Espírito Santo de Deus é capacitado para falar sobre ele, é capacitado para ensinar sobre ele. Quem tem experiência com ele.
o precioso do amado. Pagou um preço, passou o que ele passou na terra para liberar, para derramar, para hoje nós conseguir chegar até o Filho através do Espírito e até o Pai através do Filho. Então, eu quero deixar essa mensagem poderosa para você. Por esses dias, se preparem. Nós vamos começar a divulgar ensinamentos sobre o Espírito Santo, sobre experiência. O que ele causa na nossa carne, qual é a reação quando ele está fazendo morada, o que ele ativa, o que ele destrava, o que ele entrega para nós. E lembrando, eu achava que teria que ser santo demais, ter santidade demais, uma figura muito santa para ter o Espírito Santo, para receber o Espírito Santo. E nada mais é, ele veio, o próprio Jesus falou, e ele virá e vos convencerá do pecado, do juízo, do julgamento. Ele vai vos convencer, né? Ele fala que o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da vida errada. Então nós precisamos primeiro nascer uma fome, uma sede de buscar essas águas vivas que Jesus chamou, uma fonte de água viva que matará a nossa fome e matará a nossa sede. Fome que nós temos de resposta, fome que nós temos de receber cura, receber libertação, fome que nós temos de ser liberto de espíritos de perturbação, depressão, estresse. E então, vocês vão ver que algo precioso tem. E nem sempre é aonde nós estamos que vamos encontrar todas as respostas, as profundidades. Como eu disse, uma pessoa simples, humilde, mas que tinha relacionamento, tinha experiência com o Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo, o precioso do Eterno. E eu quero dizer para você, ali me falaram dele. Até os 15 anos de idade eu frequentei a missa. Nunca ouvi falar do Espírito Santo da forma que eu ouvi, através de uma pessoa simples, humilde, mas que falou do poder de Deus, falou dos dons, falou dos sinais, dos talentos, das maravilhas, falou do que ele faz quando está habitando em nós, como a nossa carne reage, quais são os sintomas. E eu falo para você, nós vamos estar aprendendo mais do Espírito Santo, aprendendo mais o que ele faz no nosso corpo, quais são as reações, o que causa o Espírito Deus vivo habitando dentro de nós. Sonhos, visões, talento, destravar, sabedoria, interpretação, né, dom da palavra, profecia. Então, coisas maravilhosas. E como eu disse, eu não sei se aquelas primeiras autoridades não me ensinou por eu não ter o Espírito Santo para entender. Mas eu descobri que para entender não precisa ter o Espírito Santo. Nós precisamos clamar, pedir o Espírito Santo para nós recebermos o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo não é para quem está santo, santo, santo demais, mas é para quem busca a santidade do Senhor. E depois que o Espírito Santo vem fazer morada, sim, buscamos um nível de santidade melhor. E santidade não é roupa, não é aparência. Santidade está relacionado a obras e ações. Santidade está relacionado à mudança de comportamento, à imagem e semelhança do Pai. Bondade, mansidão, compreensão, paciência, a misericórdia, liberar perdão para todos. Então, santidade não está relacionado à aparência e à roupa. Então, estou passando aqui para dar uma palhinha. Você que de repente quer aprender mais sobre algo do Espírito, sobre algo dessa pessoa maravilhosa, o precioso do Senhor, que ele veio, passou o que ele passou, foi perseguido, né? Foi humilhado, foi chicoteado, foi ali praticamente crucificado, mas para um algo maior. E eu sabia que tinha algo maior. Eu sabia que tinha algo mais poderoso da parte de Deus. E eu precisava nascer em mim uma fome, uma sede. Eu preciso. Então você precisa entender que a primeira porta que você talvez ouve falar de Deus, ouve falar de Jesus, ela serve. Mas se você busca um algo maior, algo profundo, você tem que procurar quem tem experiência, prática, na prática.
que conhece os sintomas do Espírito Santo na carne, conhece a reação da unção, do poder na nossa carne, o que causa a unção e o poder na nossa carne, principalmente o poder, porque unção é uma coisa, o poder é outra. O que causa o poder de Deus na nossa carne, no nosso espírito? Vários ungidos na Bíblia relata o que sentiram. E hoje, o batismo do Espírito Santo, a ativação, ele fazer morada em nós, tem muitos sinais maravilhosos da existência dele dentro de nós. E quem tem experiência, na prática, pode ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, que você possa ficar na graça e na paz do nosso Senhor Jesus com essa pequena mensagem.